Falaremos agora sobre os plurais. Então, no alemão temos 8 tipos diferentes de plural e mais os seus irregulares. Parece bastante coisa, e realmente é, e por isso que eu sugiro que daqui no nosso nível no alemão, no A1.1, a ideia seja não memorizar cada palavra com seu respectivo plural, porque as palavras no plural eles são bem irregulares, são bem possuem muitas exceções, né, em relação às regras. Então existem algumas regras, porém com muitas exceções. E geralmente quanto mais simples a palavra, mais exceções. E quanto mais complexa a palavra, mais fácil determinar os seus plurais. Então, particularmente, uma estratégia que eu acho bem bacana nós adotarmos seria aprendermos somente a identificar os plurais e com o tempo, nós vamos pegando os plurais que nós utilizamos com certa frequência. Por exemplo, somos estudantes e lemos bastante livros. Então, livros, por exemplo, no alemão seria uma palavra bem interessante de pegar no plural. Ou então, podemos pegar palavras no plural que mudam bastante em relação à sua pronúncia. Por exemplo, a palavra livro mesmo, das Buch, que se tornará de Bücher. Nós vamos ver aqui como que isso funciona. Então, primeiro de tudo, queremos saber o artigo das palavras. Então, se vocês olharem cada um dos exemplos, vocês vão encontrar o artigo die. Então, só temos um único artigo plural no alemão e ele está destacado aqui. Então, repare que na língua portuguesa temos 4 artigos. Temos o, temos o a, temos o os e temos o as. 2 artigos singulares e 2 artigos plurais. No alemão, nós temos temos no alemão 3 artigos singulares e um artigo plural. E este die, ele vai valer para todo mundo, tanto para masculino, quanto para feminino, quanto para o neutro. Isso considerando artigos definidos, o a, os, as. Agora, se quisermos fazer que nem nós fizemos na aula 6, né? Foi na aula 6 que nós usamos os artigos indefinidos, ein, eine e ein, não, nesse caso não irá existir. Então não tem como colocar alguma coisa aqui como artigo para artigos indefinidos plurais. Então não existe artigo indefinido plural no alemão. Por exemplo, aqui em cima, né, temos um exemplo aqui dessa aplicação. Então, da sind die Autos, lá estão os carros. Então temos aqui die, que eu estou denotando os carros, talvez os carros os quais foram mencionados antes. Agora quero falar só que lá existem carros, não sei que carros, mas são carros genéricos. Então, da sind Autos, lá estão carros, ou lá há carros. Né? Então, no português nós também não utilizamos artigos indefinidos nesse caso, artigos indefinidos plurais. Então, é só eliminar o die nesse caso. Agora, quanto aos plurais, vamos examiná-los. Temos 8 tipos diferentes, porém separei em 5 para facilitar. Vamos olhar suas terminações. Então, no primeiro caso, não tem mudança alguma no final. Por exemplo, der Lehrer se tornará die Lehrer. Não tem absolutamente nada mudando aqui no final. A palavra é a mesma. O professor, os professores. Ou 1.2. Repare que a terminação também não muda nada. Porém, na sílaba tônica será acrescentado um umlaut. Geralmente é a primeira sílaba. Então, der Bruder se tornará die Brüder, o irmão, os irmãos. 2.1 e 2.2. Repare que ambos os casos termina com um E no final, ou seja, o plural. No plural, nós vamos acrescentar a letra E no final das palavras. Então, só que no primeiro caso não tem umlaut sendo acrescentado, enquanto que no segundo existe um umlaut sendo acrescentado. Então, die Briefe, ele será o plural de der Brief, e die Söhne será o plural de der Sohn. Então, a carta, as cartas, o filho, os filhos. Terceiro tipo de plural, terceiro grupo, terminações com ER. Então, neste caso, termina com ER, neste caso, termina com ER. Então, vamos acrescentar ER nas suas terminações. Por exemplo, das Kind se tornará de Kinder. E aqui, adivinha o que acontece no 3.2? Acrescenta umlaut. Então, das Buch, o livro, die Bücher, os livros. Das Buch, die Bücher.
Reparem que é uma pronúncia que muda bastante, então essa é uma palavra que acho que vale a pena nós memorizarmos. Então, temos a criança, o filho, a criança, o filho, as crianças, os filhos, né? Só que aí são filhos para ser tipo homem ou mulher, diferente de Zöhne, né? No caso são filhos só masculinos, der Sohn, filho, somente masculino. E aí, aqui temos essas mudanças, né? Então, nós vimos, não muda nada no final, nos dois casos. Não acrescentar umlaut, acrescentar umlaut. Coloca um E no final, não acrescentar umlaut, acrescentar umlaut. E neste caso, coloca o ER no final, não acrescentar umlaut e acrescentar umlaut. E agora, plural, o quarto tipo de plural, acrescentamos EN no final. Porém, se a letra E já existir no final, nós não vamos acrescentar uma nova letra E. E olha que bacana, não existe nenhum tipo de plural, neste caso aqui, que iremos acrescentar um umlaut na sua sílaba tônica. Então, die Arbeit, o trabalho, die Arbeiten, os trabalhos. Qual é o exemplo que temos o E? Aqui, ó. Die Tasche, a bolsa, die Taschen, as bolsas. Então já tem o E, não precisa acrescentar um novo. E por último, o plural que nós conhecemos. Coloca um S no final e fechou. Por exemplo, das Auto, die Autos. O carro, os carros. Então, são esses os tipos principais de plurais. E temos também alguns irregulares. Só que tem um irregular aqui que é de extrema importância para a gente, será os plurais para formas femininas. Então repare que para formas masculinas é muito comum nós não mudarmos nada ou simplesmente acrescentarmos o umlaut. Então, geralmente o caso 1.1 e 1.2 são comuns para profissões no masculino. Por exemplo, der Lehrer, der Schüler, der Bruder, der Vater. Mas cuidado que já existem exceções, por exemplo, die Mutter, que é a mãe, ou da die Tochter, que é a filha. Então já existe aqui algumas exceções, então temos que tomar um pouco de cuidado. Porém, na outra aula nós vimos que para formar o feminino nós colocamos o IN no final, para a grande maioria das palavras, para a grande maioria das profissões. Então, se nós queremos falar o aluno, der Student, para falar os alunos, die Student, não muda nada. Queremos falar agora a aluna, die Studentin, e para alunas, die Studentinnen. Então, repara o que aconteceu aqui. No final, nós acrescentamos mais um N, um E e um N no final. Ou seja, formas femininas que terminam com a letra com IN, né? Então, Student, Studentin, der Schüler, die Schülerin. Então, essas formas que terminam com IN no feminino, você irá acrescentar mais um N, um E e um N no final. Então, realmente vai ficar uma forma um pouquinho maiorzinha, né? Aqui para essas palavras. Então, esse é um resumo aqui dos plurais. E aí, na próxima aula, nós vamos aplicá-los utilizando os possessivos.